Pessoal, eu vou revisar essa última parte antes de continuar, mas a gente volta com isso aqui ainda na parte de oxidação. Aqui é só para mostrar o tipo de reação, né? Toda substância simples, o NOx é zero. Então aqui o NOx dele é zero. Aqui ele não é mais simples, então mudou o NOx. Como é que eu descubro o NOx dele? Como eu não sei o NOx do fósforo, que dá 5A, eu sei que é 3-, mas ele não pode ser 3-, porque o oxigênio é o mais negativo, então ele tem que ser positivo. E qual é o NOx dele? A soma tem que dar zero. O hidrogênio é 1+, 3 vezes 1, 3+. O oxigênio é 6A, 2-, 4 vezes 2, 8-. 8- com 3+, fica 5-. Para dar zero, falta 5+. O fósforo aí é 5+. Ok, pessoal? Vamos lá mostrar. 0, 5+. Sofreu oxidação. Já o nitrogênio caiu de 5 para 2. Por que 5? 3 vezes 2, 6-. Com 1+, está 5-. Para dar 0, 5+. 2- para dar 0, 2+. Esse sofreu redução, diminuição do NOx ou ganho do elétron. E esse sofreu oxidação. Logo, é uma reação de oxi-redução. Ok? Então, vamos lá. As reações químicas quanto ao calor pode ser classificada como? Primeiro, são reações endotérmicas. Endo-interno. O calor é absorvido pela reação. Ou seja, a reação absorveu o calor. Se a reação absorveu o calor, é porque a energia do reagente é menor que a do produto. Ela tem que absorver para virar produto. Exotérmica é o contrário, exo-externo, o calor é jogado para fora. Se é exotérmica é porque o reagente é maior que o produto. Ele tem que jogar calor para virar produto. Ou seja, quem ganha esse calor? O meio ambiente. Quem perde? A reação. Aqui, quem perde? O meio ambiente. Quem ganha? A reação. Porque calor é um só, não existe nem mais nem menos calor. A reação liberou, a reação teve um desenvolvimento de menos 40 kcal, mais 40 kcal. O sinal é só uma convenção didática. É só para saber quem está ganhando e quem está perdendo. Quando a reação ganha, o meio ambiente perde. Quando a reação perde, o meio ambiente ganha. Então, a energia é a mesma. O sinal é só a pura convenção de quem ganha e de quem perde. As reações que ocorrem absorvendo calor são endotérmicas. Para cozinhar, é preciso absorver calor. As reações que ocorrem com liberação de calor são exotérmicas. A combustão é exotérmica. E aí eu já acrescento logo, eu sei que eu vou comentar durante o curso, mas quais são as reações que eu sou obrigado a saber que são exotérmicas? Toda reação de combustão, toda reação de neutralização, que é neutralizar ácido reagindo com base, de uma forma específica, a dissolução do ácido sulfúrico concentrado, não é qualquer ácido, é o ácido sulfúrico concentrado, e a dissolução de hidróxido de sódio em água, ambos em água, são exotérmicos. É tão forte essas reações que no laboratório a gente sempre diz assim, é ele e nela. Nunca bote água no ácido, é sempre o ácido na água, porque a reação extremamente isotérmica pode queimar você. Então é sempre o ácido na água e nunca a água no ácido. A ionização de um ácido é um processo extremamente isotérmico, principalmente se o ácido é forte, como o ácido sulfúrico. Quando eu digo ácido sulfúrico, mas na verdade os ácidos fortes tendem a ser isotérmicos. As bases fortes também tendem a ser isotérmicas. Agora, o exemplo mais citado nos vestibulares, porque é extremamente isotérmica, é o ácido sulfúrico concentrado, quando você dissolve em água, e o hidróxido de sódio, sólido, né, puro, quando você adiciona em água. Tanto é que esse último hidróxido de sódio, que no comércio chama-se soda cáustica, ele é usado para desentupir vaso sanitário. Você joga ele, a temperatura sobe muito, chega a 70 graus, e aí queima, destrói o material orgânico que entupiu. Né, o bolo fecal, na minha linguagem mais simples, a merda. Explicar como desentope um vaso de merda, eu sei, só não entendo como é que entope, porque o cano lá é enorme, né? Mas de vez em quando entope, né? Então, hidróxido de sódio, soda cáustica. Agora, se vocês fazem isso em casa, botem só uma cápsula de soda cáustica e espere ver o efeito. Porque se você botar 2, 3 vasinhos de soda cáustica, a temperatura pode subir muito e a louça pode não suportar a louça que é feito o vaso sanitário. Ela pode rachar. Ok? Então vamos lá. Quanto à liberação de calor, eu tenho processos isotérmicos, como já disse, neutralização, obrigatório você saber que é ácido de base, combustão, a queima da presença de CO2, dando CO2 e água, CO e água, a combustão pode ser total ou parcial, a combustão é isotérmica. A respiração isotérmica, a respiração é uma combustão. Dissolução de NaOH em água, específico, dissolução de açúcar concentrado em água, específico. E as mudanças de fase vapor, líquido, sólido, a volta é sempre exo, porque a ida é endo.
né? Aí aqui eu vou botar as mais comuns endo, que é muito pouco os exemplos para a gente gravar. Processos endotérmicos. A mudança de fase, sólido, líquido, vapor, né? Você tem poucas reações endo, assim, destaque você é obrigado a gravar. Mas isso você tem essas aí que você é obrigado a gravar. Reações reversíveis e irreversíveis. Aí é quanto à reversibilidade. Por exemplo, há autores que dizem que processo químico é processo irreversível. Está errado. Eu esperei para comentar. Processo químico é um processo que altera a estrutura interna da matéria, como eu disse no início do slide. Físico não altera. Se é reversível, eu não sei. Agora, quando ele é reversível, você representa por duas setas. Quando ele é reversível, uma seta só. São reações que o reagente produz, são consumidos e produzidos ao mesmo tempo, as reversíveis. As irreversíveis, não. Por exemplo, N2O4 formou 2 mols de NO2. É reversível, que é a vale e volta. O reagente vira produto e o produto vira reagente. Sentido direto e sentido inverso. Sempre a representação são duas setas. O irreversível são as reações que ocorrem num único sentido, só tem uma seta. Carbono sólido mais gás oxigênio formou CO2. Reação irreversível que representou por uma única seta. Ok? Condições para que ocorram algumas reações. Aí vamos lá agora. Reações de deslocamento ou simples troca. As reações de deslocamento ocorrem quando o elemento que substitui o outro da substância composta é mais reativo. Eu tenho comentado isso naquela do ferro. Por exemplo, zinco e HCl. Por que o zinco entrou no lugar do H? Porque o zinco é mais reativo do que o H. Aí o H saiu na forma de gás hidrogênio. E por que o zinco não entrou no lugar do cloro? Eu volto a dizer, zinco é metal, baixa quantidade de elétrons na última camada, a tendência dele é virar cátio, então ele briga com o cátio. Se a tendência dele fosse virar ânion, ele brigava com o ânion. O zinco é mais reativo do que o H. Bom, como é que eu sei isso? Vamos lá devagar. Césio é o mais reativo de todos, depois rubídio, potássio, sódio, bário, lítio, estrôncio, cálcio, magnésio, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo, hidrogênio, antimônio, bismuto, cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. Essa é a fila de reatividade de alguns metais. Eu acho loucura gravar isso aí. Aí foi o que eu fiz. Isso aqui é praticamente família 1A. Aqui só o lítio, a forma, mas aqui é praticamente família 2A. Aqui é o que eu chamo de metal comum. Aí depois vem a 4A, estânio, chumbo 4A, hidrogênio, semimetais e o chapa. Por que chapa? CHA, chapa com 2P, PPA. São os metais nobres, os mais difíceis de reagir, por isso que são os mais caros. E o hidrogênio está aqui, é o divisor. Qualquer elemento, antes de ser metal e metal nobre, é mais reativo que o hidrogênio. Mais fácil de gravar. O hidrogênio é a nossa referência. Então, por que o zinco deslocou? Porque o zinco é metal comum, vem antes do hidrogênio. Se fosse cobre, não reagia. Se fosse ouro, não reagia. Aí uma figura mais resumida é essa aqui que eu uso. 1A maior que 2A, metal comum, todo metal do dia a dia. 4A, hidrogênio, semimetal e o chapa. Chapa é metal nobre. Quem são os metais nobres? Cobre, que é um metal nobre. Hoje, né? Metal nobre é assim, né? Está reagindo fácil. Mas o cobre é o metal nobre. Mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. Chapa com 2P. São os menos reativos, os mais caros. Porque tem uma dificuldade de reagir. Ou seja, dura séculos na forma metálica. Uma peça de ouro passa de geração em geração e continua sendo ouro. Uma peça de ferro sofre a oxidação que a gente chama de ferrugem. Se vai um médico, precisa botar uma prótese, ele vai botar uma prótese de ferro, parafuso de ferro, porque ele sabe que oxida. Ele vai botar de um metal nobre. Por que ele não usa ouro? Primeiro que o ouro é caro, segundo o ouro é pesado, além disso. Então vai doer na sua articulação. Então ele vai atrás da platina, né? Hoje o titânio está sendo muito usado, porque ele é bem leve e bem resistente à oxidação. Não aparece aí porque o ensino médio não trabalha muito com titânio. Só por isso. Aí eu estou botando os elementos que o ensino médio mais usa. Então zinco e HCl. O zinco é mais reativo que o hidrogênio. Ele entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio sai na forma de substância simples. Na fila de reatividade, o zinco está aqui, aí. Metal comum, o hidrogênio está aqui. Ele vem antes. Como ele vem antes, mais reativo, acontece a reação. Se você botar cobre e ferro, o Cu desloca o ferro. Na figura de reatividade, o Cu vem antes do ferro? Não. Ferro vem antes do Cu. Ferro é que desloca o Cu. O ferro é que entra no Cu. Mas o Cu entrar no ferro fica difícil. Por quê? Porque o Cu é metal nobre. O ferro é metal comum. Então o que vai acontecer? Não acontece reação. Por que não acontece?
Porque o ferro vem antes do cobre. Então ele não tem força, o cobre, de tirar o ferro. Foi o contrário, o ferro tirava o cobre. O cobre é menos reativo que o ferro, o Cu não substitui o ferro. Agora o ferro entra no lugar do Cu. Ok, pessoal? Então não há reação. Manganês e sulfato de níquel. Um manganês é metal comum, o níquel também. Vestibular não bota dois metal comum. Por isso que eu gravo aqui a fórmula 1A, 2A, porque eu não precisar isso aí. Agora, se o vestibular der a figa como esse aqui, aí você vai usar a figa. Manganês está aqui, o níquel está aqui. Então o manganês vem antes e ele tira o níquel. O manganês entra no lugar do níquel e o níquel sai. Essa reação ocorre. Como vem antes, ocorre a reação é mais reativa que o níquel, o M substitui o níquel. E aí, a formação do níquel metálico e do sulfato de manganês 2. Correto? Reatividade de alguns ametais. É flúor, o mais reativo, depois oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, nitrogênio, fósforo e carbono. Basta gravar o FON, né? Não precisa do enxofre, não. Cloro e NaBr. Como o cloro, na forma de íon, ele fica negativo, ele briga com o bromo. Como o cloro é mais reativo que o cloro entra no lugar do bromo, o bromo sai. Essa reação ocorre, formando NaCl e bromo líquido. Reações de dupla troca. Essas reações de dupla troca eu vou começar na próxima aula. Ok? Aí na próxima aula eu entro aqui em dupla troca, pessoal. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Aí eu vou, na próxima aula, que eu entro com todos esses critérios da dupla troca. Tá certo? Boa quarentena, continuo na aula até as 15 para as 8 e a qualquer momento no 988-55.000. Ok? Bom início de semana a todos, segunda-feira é o segundo dia da semana. Continue em quarentena e não se preocupe. Primeiro ano de quarentena sempre é o pior de todos. Então relaxe que vão ter mais. Um abraço, fiquem em paz.